Bom dia, pessoal. Bom, antes de prosseguir para o tema turbinas Francis, vamos só relembrar a definição de grau de reação. Isso foi um conceito que nós vimos lá, ainda enquanto estávamos tendo aulas presenciais. Então, só relembrar ele rapidamente. Por definição, o grau de reação pode ser escrito como sendo a variação na carga estática dividida pela variação na carga total. Nós vimos também que podíamos escrever a carga total como sendo 1 sobre 2G, que multiplica V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado menos o 2 ao quadrado, menos W2 ao quadrado, menos W1 ao quadrado. E a carga estática como 1 sobre 2G, que multiplica 1 ao quadrado menos o 2 ao quadrado, menos W2 ao quadrado, menos W1 ao quadrado. Um ponto muito importante para relembrar é que o grau de reação avalia a variação de carga que ocorre no rotor da máquina. Então, quando estamos analisando o grau de reação, nós estamos pensando somente no que acontece no rotor, que é onde efetivamente se dá o processo de transferência de energia do fluido para a máquina. Bom, pensando então em termos de turbinas Pelton, que são turbinas de impulsão, se nós avaliamos a turbina como um todo, nós tínhamos o estator, o rotor. No estator, toda a energia de pressão, toda até a expansão até a pressão atmosférica, lógico, era convertida em energia cinética. De tal forma, temos um jato com uma velocidade muito alta, uma grande quantidade de energia cinética nesse jato. E essa energia cinética era transferida para as bases do rotor. Nas turbinas de reação, a expansão de energia ela não é total. Ou seja, mas o fluido, ele vai ter parte da energia, da carga dele de pressão transformada em energia cinética no estator da máquina. No entanto, ele ainda mantém uma grande parte dessa energia na forma de pressão. Então, enquanto o fluido atravessa o rotor, ocorre transformação tanto da energia cinética do fluido quanto da energia de pressão do fluido. E essa energia é transferida para as bases do rotor. Isso leva a um ponto bem interessante.
o rotor das turbinas de reação vai trabalhar sempre cheio. Ao contrário das turbinas de impulsão, na onde a pressão vai ser uma constante, a pressão atmosférica. Tá? Considerando isso daqui, nós podemos escrever 3 observações importantes. Acerca de turbinas de reação. Primeira, ao contrário do que vimos nas turbinas Pelton, o rotor das turbinas de reação deve ser fechado. E ele vai ter uma pressão que vai ser diferente da pressão atmosférica e que não vai ser constante. A segunda é o que colocamos ali em cima, que o rotor trabalha sempre cheio. E a terceira, a água atua simultaneamente em todas as pás do rotor. Ao contrário do que vimos em Peltons, onde o jato ele atuava em uma pá e no ponto de transição, né, com a rotação do rotor, ele chegava a atuar ali no máximo em 2 pás simultaneamente. Aqui não, o fluido atua em todas as pás de forma simultânea. Bom, agora o que nós vamos fazer é passar a falar um pouquinho especificamente de turbinas Francis. Aqui tem um esqueminha. Bati no apoio do vídeo. Corrigindo um pouquinho a posição. Aqui tem um esqueminha de uma turbina Francis, tá? Na primeira vista aqui eu desenhei só metade, mas o rotor é simétrico, as pás guias que estão representadas aqui também são simétricas, só o caracol que a forma mudaria aqui um pouquinho. Então aqui a representação 2 vistas, uma superior e uma em corte. Tá? O que nós teríamos aqui? A seção de entrada, então aqui vem do conduto forçado. O conduto forçado vai chegar nessa caixa espiral, tá? Chamada de caixa espiral, voluta ou caracol. O fluido vai entrar aqui tangencialmente nessa caixa espiral. E enquanto ele percorre essa caixa, ele vai sendo distribuído da forma mais uniforme possível para o rotor. Tá? Então o primeiro componente aqui, caixa espiral ou caracol. O segundo componente que estaria representado aqui seriam as pás guias. Essas pás guias, elas são acopladas em um servomotor e esse servomotor permite a movimentação delas
No entanto, essa movimentação é para controle de vazão, ou seja, quando você altera a potência gerada na turbina, você faz a movimentação delas. Fez essa movimentação, ela para em regime permanente, elas ficam fixas, só as pás do rotor que ficam girando. Conjunto de pás guias. Após o fluido passar pelo conjunto de pás guias, ele vai entrar no rotor, que é a parte onde efetivamente vai acontecer a transferência de energia do fluido para a máquina. Tá? Além desse conjunto de pás guias, também é possível, dependendo do tamanho da turbina, existir um conjunto de pás fixas. Então nós teríamos um anel aqui, uma caixa distribuidora, onde essas pás ficam fixas, não tem nenhum servo, um mecanismo que atua sobre elas, elas estão sempre naquelas posições e elas ajudam nesse processo de distribuição o mais uniforme possível do fluido, tá, para o rotor. Então o fluido passaria pelo conjunto de pás guias, entra no conjunto de pás fixas, entra no conjunto de pás guias ou pás móveis. Lembrando que na operação permanente, essas pás guias, também chamadas de pás móveis, estão fixas, tá? Elas só mudam quando você muda a carga na turbina, que elas mudam a posição. Passando por elas, o fluido vai chegar no rotor. Então aqui seria uma outra vista, tá? Aqui nós viríamos da caixa espiral, o fluido vai entrar, ele entra no rotor em uma direção radial e sai do rotor em uma direção axial. Tá? Então é uma turbina com fluxo de entrada radial e fluxo de saída axial. Depois nós vamos comentar mais sobre velocidade específica de turbinas Pelton e falar um pouquinho dos tipos, de turbinas Francis, falar um pouquinho dos tipos de Francis que temos, e nós vamos ver que isso daqui se comporta um pouquinho à medida que a gente modifica a velocidade específica dessas turbinas. Tá? Mas em princípio esses seriam os principais componentes da turbina Francis. Após a passada pelo rotor, que seria a esquematização de uma pá de rotor, esquematização de uma pá guia e de uma pá fixa, ele vai para o tubo de sucção. Isso é um outro elemento que nós não vemos nas turbinas de impulsão. Tá? Esse tubo de sucção ele tem duas funções principais. Ele vai conduzir o fluido para o leito inferior ou para o reservatório inferior, dependendo do caso. E, além disso, por ter uma forma divergente, ou seja, ele começa com um diâmetro menor aqui, esse diâmetro vai aumentando, tá? Aumenta-se a área de seção transversal. Por essa seção divergente, ele também trabalha reduzindo a velocidade do fluido na saída e aumentando a pressão. Então ele promove uma recuperação de pressão do fluido. Nós vamos explicar num outro vídeo o funcionamento desse tubo de sucção. Então esses seriam os principais componentes de uma turbina Francis. Turbina Francis. Só colocando por escrito, tá? Então nós temos lá principais componentes. Primeiro deles, a caixa espiral. Eu vou disponibilizar alguns links para vídeos, tá? Onde vocês vão poder ver todos esses componentes de forma bem clara, tanto em animações quanto reais, né, na prática, em turbinas instaladas.
pás fixas ou pás guias, dependendo da configuração. Tá? Então, só de novo, aqui nós teríamos, o fluido ele vai entrar circundando o conjunto de pás guias, tá? E à medida que ele vai circundando esse conjunto de pás guias, vai sendo feita a distribuição o mais uniforme possível. Outro ponto interessante é que com esse movimento você também impõe uma componente elevada de velocidade tangencial no fluido. O segundo ponto seriam as pás fixas. Onde elas vão ser posicionadas de tal forma a produzir uma diminuição na área de passagem. Diminuindo a área por onde o fluido passa, você vai promover um aumento de velocidade, às custas de uma redução na pressão, ou seja, elas também atuam, além de direcionando melhor o fluxo, distribuindo de uma forma melhor o fluxo, tá? Elas também atuam na transformação da energia de pressão em energia cinética, ou seja, você eleva a energia cinética do fluido às custas de uma redução na energia de pressão. Um aumento da velocidade e uma diminuição da pressão do fluido. E aí o outro que a gente já tinha comentado aqui é as pás fixas. Também ajudam a direcionar o fluido. Terceiro componente seriam as pás guias. Elas atuam de forma similar às pás fixas, no entanto, com a função de controle de vazão também. Então elas também auxiliam na redução da pressão. No aumento da velocidade do fluido. Promovem o correto direcionamento do fluxo.
seja, a ideia é que você consiga alinhar o vetor velocidade de tal forma que a velocidade relativa na entrada possua o mesmo ângulo da pá, evitando assim a ocorrência de choque. Evitando a ocorrência de choque. E aí, por último, elas também são utilizadas no controle da vazão. Então, observando aqui, comentamos sobre caixa espiral, comentamos sobre pás fixas, de novo, não está representado aqui, comentamos sobre as pás guias. Tá? Isso daqui é estator da máquina, é a parte fixa da máquina. E agora, rotor, seria a parte móvel, onde efetivamente vai acontecer a transferência de energia do fluido para a máquina. À medida que o fluido percorre o rotor, ocorre tanto uma redução na energia cinética do fluido, quanto na energia de pressão. E essa diminuição de energia se dá justamente pela transferência da energia do fluido para a máquina. E aqui, como último componente, nós temos o tubo de sucção. Esse tubo vai possuir forma divergente, ou seja, a área da seção transversal aumenta.
Isso promove uma elevação na eficiência da turbina. Como uma função secundária, ele também direciona o fluxo. Para o leito inferior, ou reservatório inferior. Então esses 5 componentes seriam os principais componentes de uma turbina Francis, tá? E todos esses componentes fazem parte do projeto da turbina. Não é simplesmente o projeto do rotor, mas caixa espiral, pás fixas, se for o caso, pás guias, rotor, tubo de sucção. Tá? Todos esses são parte integrante. Por que ele chama tubo de sucção? Porque espera-se que a pressão mais baixa aconteça aqui na saída do fluido, do rotor. Então aqui nós teríamos o ponto de mínima pressão em toda a turbina. Tá? E a ação dele é como se estivesse succionando o fluido da turbina, daí o nome tubo de sucção. Nós vamos ver que turbinas Francis são propensas a problemas de cavitação, assim como turbinas Kaplan. Tá? Ao contrário do que acontecia lá com as Peltons. Bom, o próximo videozinho vai ser para explicar de uma forma um pouco mais detalhada, ou tentar explicar de uma forma mais detalhada, a função e como o tubo de sucção ajuda na eficiência da turbina.